Olá, está no ar o 10º episódio do podcast Kiron. Eu sou Renata de Andrade. Eu sou Henrique Meister e ajudo você que é médico a faturar 20 mil por mês ou mais, sem dar plantão e tratando seu paciente como um todo. Hoje a nossa missão é fazer com que o médico passe a levar em consideração a pessoa por trás da doença. Por isso, nós vamos falar sobre dois dos grandes pilares do método Kiron, que são tropismo e temática. Isso aí. Essa é a proposta de hoje. Precisamos entender, a gente já falou sobre esses pilares, mas a gente precisa entender o que é tropismo, de novo, mais aprofundadamente, o que é temática. Isso, a gente falou um pouquinho disso, acho que foi no segundo episódio, que é aquele método passo a passo, a gente deu uma geral. E hoje o foco é mais nesses dois. Tropismo. Então, o tropismo se refere ao local onde a doença está se manifestando, né? Então, a gente sempre bate no ponto que a gente trata o todo e não a parte. É meio contraditório que um dos pilares seja o tropismo, mas a gente entende que o local onde o desequilíbrio da totalidade está se manifestando, né, no corpo mesmo, ele é bem significativo. Então, ele não é o todo que a gente trata, mas é algo significativo. É diferente o paciente ter rinite de repetição, ou ter amidalite de repetição, ou ter infecção urinária, ou ter um sintoma neurológico. Isso vai nos ajudar a entender o paciente como um todo, porque aquela manifestação da parte reflete o desequilíbrio do todo. E também vai nos ajudar a tratar o todo, muitas vezes, também norteado pela parte. Então, essa ideia de que a parte reflete o todo, né? De que o uno, né, e o todo tem uma relação, é algo que a gente sempre vai considerar no método, né? Inclusive tem outras linhas de medicina muito interessantes, né? Nova medicina germânica, em que há uma interpretação até, né, desses sintomas, né? Então, se tem um local e tem uma interpretação ali na história de vida mental, não é muito o que a gente faz no método, mas eu acho que isso mostra a importância que o local da somatização tem no processo de cada um, tá? E a temática é aquela história dos nós, né, que a gente já falou algumas vezes aqui. Temas que permeiam a história de vida desse paciente e que se repetem de preferência. Seja num local de problema, então sempre tive problema com a minha mãe desde pequeno, aí na adolescência e na vida adulta. Seja num âmbito, né, os problemas se concentram sempre na família, o problema se concentra sempre no trabalho, o problema se concentra sempre na criatividade, por exemplo. Seja filtrado pela sensação. Então eu sempre me sinto vítima daquela situação. Eu sempre me sinto, independente de ser no trabalho, na família, na criatividade, eu sempre me sinto vítima. Ou eu sempre me sinto que minha autoestima é baixa na família. Então, pode ser que a gente filtre essa temática não só por uma relação específica, mas por diferentes características que permeiam a história de vida inteira do paciente, né? Então, a tomada de caso, ela é a grande fornecedora para a gente desses dois pilares, no sentido de que o tropismo aparece ali logo no começo, geralmente, é o que traz o paciente, logo na história de vida ele já vai falar, na história da mórbida da progressa, né, que a gente fala, que é a história das doenças que ele já teve, ele já vai nos mostrar. E a temática é o grande grosso da consulta, né, o que a gente perde entre aspas, ou gasta mais tempo entendendo, principalmente na primeira consulta. Então, naturalmente, a busca por esses dois eixos, por esses dois pilares, faz com que a gente entenda a pessoa por trás da doença, mesmo que a gente não queira. Então, é aquilo que eu falo. O cara que se coloca numa posição de tratar o todo e tal, provavelmente ele curta, né? Ele queira atender o paciente dessa forma. Mas mesmo que ele não quisesse, o método levaria ele a fazer isso. Então, o método levaria ele a ter que ter o mínimo de empatia ou de entender a história do outro para conseguir ter a base para poder prescrever, senão não vai conseguir. Sim, o fato de você dedicar boa parte da sua consulta, principalmente a primeira, a sentar e escutar a história do paciente, já diz muito. Já é um grande diferencial. Hoje em dia os pacientes não estão muito acostumados a isso. Então, a medicina mecanicista, sempre falo, né? Não canso de falar e sempre vou repetir, porque às vezes o cara tá vendo só esse episódio e não ouviu eu falar isso, mas tem médicos muito bons, eu não sou contra a medicina mecanicista, acho que tem médicos ótimos que fazem esse tipo de medicina, mas querendo ou não, um efeito ruim dela é que ela naturalmente, se você não fizer força contra isso,
ela é uma medicina que te distancia do paciente. Se você está se propondo a tratar um órgão ou tratando o controle de alguma coisa, se faz uma especialidade que sempre vê as mesmas doenças, é natural que você vá se voltando à doença mais do que ao paciente. Afinal, você escolheu uma área que trata apenas aquele tipo de doença. Então, é natural que você vá se distanciando do paciente. Então, se você não fizer um esforço, não perceber isso, você vai se distanciar. E nessa medicina é ao contrário. Você vai cada vez se aproximar mais. Né? É por isso que é importante a gente ter essas definições de temática e tropismo. Também. O mais importante também, dentro do método Kiron, e falando especificamente, é porque eu cheguei à conclusão que não sei se com o tempo isso é estático, mas até hoje eu não encontrei outra forma melhor de filtrar o resultado daquele nosso terceiro pilar, que é o pilar do algoritmo, que a gente já falou aqui algumas vezes. A gente pode, provavelmente o próximo episódio vai ser dedicado a ele, no sentido da gente fechar os 3 pilares, mas que é um sistema, né? Uma forma da gente ter uma lista preliminar de medicações ultradiluídas que tem alguma relação com aquele paciente. Uhum. Então, só o algoritmo sozinho, ele talvez não fosse... É super útil, mas é uma lista de 40 remédios. Então, a ideia do método é entender como é que eu vou filtrar essas medicações da maneira mais rápida, mais efetiva, mais confortável para o médico, no sentido de que ele não precise ir lá ficar se matando e quebrando a cabeça e fosforilando na consulta, para que seja confortável para ele, para que ele tome aquela consulta de maneira assim, que ele consiga se entregar, sabendo que o método está lá para ele, no final das contas ele vai fomentar essa escolha para ele, vai fazer com que ela seja mais simples, menos complexa do que seria. Então, eu acho que a grande importância de entender isso é porque eles são os 2 grandes filtros que, em conjunto com o terceiro eixo, que é o algoritmo, fomentam e definem a medicação prescrita, ultradiluída, que tem como finalidade agir também sobre a totalidade do paciente. Sim. Não faria sentido nenhum de fazer isso tudo bonito e dar um remédio que trata a parte. E para o médico colocar isso em prática, ele precisa investir um tempo ali estudando temática e o tropismo. Né? Sim. Então, eu sugiro, a sugestão dentro do método é que ele estude através desses pilares, porque também no estudo, no tempo que ele investe estudando, no tempo que ele gasta estudando, eu acho que ele otimiza o resultado do estudo dele estudando assim. Né? Então, acho que vai ser mais rápido para ele, acho que ele vai ter mais resultado no sentido de entender mais as medicações assim, né? Como eu falei, eu acho que o algoritmo sozinho, ele ajuda muito, mas dependendo da abordagem que você tem dele, ele pode te jogar para as mesmas dificuldades do que uma abordagem clássica vai dar para o médico. E nesse caso, eu acho, inclusive, se o médico, por exemplo, que nunca ouviu falar do vitalismo, nunca ouviu falar das leis da homeopatia, nunca ouviu falar de prescrição homeopática, só com o algoritmo, eu acho muito pouco provável que ele consiga ter um resultado, porque é muito complexo. Agora, se você colocar o algoritmo dentro de um método estruturado com começo, meio e fim, com outros pilares que são mais reprodutíveis e mais simplificados, aí eu acho que te dá acesso a uma medicina até então restrita, a um tempo de estudo maior, a médicos que não precisem gastar todo esse tempo e podem ter um gostinho do que é agir sobre a totalidade com uma medicina vitalista. Né? Sim, por isso que até você comentou que uma indicação do método Kiron é usar o algoritmo numa terceira etapa, que você não vai primeiro olhar o algoritmo, que isso já pode te dar uma certa... Aí você entra num dos principais problemas, tanto da abordagem clássica, que é você colocar a tua influência sobre o resultado que você vai ter, né? Sim. Então, vamos por lá, assim, o algoritmo resolve tudo, não precisa fazer nada, é só fazer o algoritmo. Aí você vai lá, faz o algoritmo, olha lá, o primeiro remédio é um remédio que você já estudou, que você já sabe, você vai tomar o caso com aquele óculos. Com aquela visão. Uhum. Então, tudo que ele fala vai ser aquilo, então você vai prescrever aquele. Então, e isso é um problema para quem já fez homeopatia, provavelmente, que esteja nos escutando, vai saber. A gente toma a consulta, geralmente eu tomo o caso, muitas vezes sem espaço para conseguir levar em consideração a pessoa por trás da doença, porque a gente está tão preocupado com tudo que a gente vai ter que fazer
depois daquela consulta, para achar o remédio, que aquilo é uma angústia às vezes, principalmente no começo. Você fica tenso, a pessoa está falando, oh meu Deus, eu quero falar alguma coisa aqui, aquilo, eu já estou precisando pensar qual rúbrica que eu vou usar, porque se eu não descobrir a rúbrica não vai sair o remédio, então você toma o negócio ali desesperado, né? E dessa maneira aqui você deixa tudo pro fim. Esqueça. Aprecie o momento, Aprecie o momento, se entregue ao seu paciente, porque vai sair alguma coisa dali e com resultado muito mais eficaz. Porque você também pode fazer isso dentro da homeopatia clássica. Só ouvir, beleza, depois eu prescrevo. Mas a chance é que você vai prescrever sempre os mesmos remédios, os remédios maiores e com uma resposta daí menos efetiva, ao meu ver, né? Por já ter passado por essa experiência. Então, o método te dá esse aspecto do confortável, né? Que eu acho que é uma vantagem, a gente sempre buscar um método eficaz, seguro e confortável, independente do método, independente da área. Sim. Então, eu acho que esse aspecto do confortável a gente contempla dentro do método, porque é engraçado quando a gente... Alunos que vêm desse histórico da homeopatia clássica, tem alunos que vêm, não sabem nada de nada, que tem algumas desvantagens, mas tem muitas vantagens, porque ele vem puro, ele não vem com essa ideia. Com vício, com nenhuma Ele vem, visão. ele vai fazer aquilo do início ao fim, né? E tem gente que vai vir com uma bagagem e daí ele até fica preocupado por ser muito simples, assim. Mas é só isso, não precisa fazer só isso, relaxa. Não, mas ele, tipo, é um conflito, você percebe na cara da pessoa que ela meio que desconfia no começo e fala, não, mas não pode ser tão simples. Porque era tão complicado, agora é tão simples assim. É simples, né? Então, isso é engraçado de ver quem tá chegando aí. E se mesmo assim, vamos fazer aqui o advogado do diabo, né? E se mesmo assim você falou de segurança, de ser simples, de ser eficaz, este momento de estudar a temática, estudar o tropismo, e se mesmo assim, depois de tudo isso que você falou, o médico não quiser seguir essa linha de investir tempo estudando essas duas temáticas e seguir com o estudo da medicina clássica. Isso talvez entre mais lá, para quem já faz homeopatia, ou que já estudou isso, não falar, não, eu vou estudar do jeito que eu sempre estudei os remédios, ou vou estudar do jeito que eu aprendi em outro lugar, ou eu comprei um livro lá e quero estudar por ele. Não tem problema, eu só acho que você vai acabar ficando muito refém das medicações que você já conhece e você vai perder muito tempo num único remédio. Você vai lá, perde um tempão estudando uma única medicação. É muito fácil que aquela informação entre por um ouvido e saia pelo outro, porque é muito complexo, um monte de coisa tem que estudar. Então eu sempre sugiro para os alunos que o jeito que a gente vai estudar, eu prefiro que ele estude rápido várias vezes do que ele estude demorado uma única vez. Uhum. Então, ficar lá, hoje eu vou estudar o remédio X. Aí vou lá e começo a ler meia hora no remédio. Eu prefiro que nessa meia hora ele estude 20 remédios do que estude um em meia hora. Mas em 20 eu não vou saber bem o remédio. Não, nem meia hora. Então é melhor você estudar 20 e daí os outros 20. Então você vai aprender por repetição, né? Então a grande sugestão é sempre essa. Mas se a pessoa se sente mais confortável, gosta de estudar de outro jeito, eu acho que ele tende a ter resultados também, porque o algoritmo ajuda ele nesse aspecto. Sim. Mas eu acho que tem que confiar no processo. Você se dispôs a fazer um método que já foi estudado. Então, assim, confia no processo e faz pelo aquilo menos que está sendo. teste, né? Um grande erro que a gente vê, uma grande falha, assim, às vezes de quem se propõe, é ele tentar fazer um Frankenstein, assim. Então, ele pega um pouco do método aqui que ele achou bom, mas ele junta com outro método que ele gostava, uma coisa que ele fazia bem, e tenta fazer uma mistura que ele não vai ter o mesmo resultado que se, pelo menos naquelas 8 semanas, ele se propuser a fazer início, meio e fim, sem usar coisas antigas, usando só o que está falado ali. A resposta, nem que depois que ele já entendeu o método, já reproduziu o método, aí eu acho que é até bom para ele que ele coloque o tempero dele, que ele aprenda, claro, né? Então, o faixa preta no método lá, ele tem até a obrigação de colocar o tempero dele. Eu até quero que ele venha me falar e falar, eu faria assim, eu faria assado. Mas daí é um papo para quem já fez, já entendeu e já está improvisando no método, né? A gente já falou disso também aqui. O cara que está aprendendo música aprende a base para depois improvisar, não vai sair improvisando, né? Sim, primeiro estuda e coloca em prática. Mas cada um, é só uma sugestão, né? Quem somos nós? Você falou de estudar rápido
mais remédios. Tem a ver com o que você tem postado nas redes sociais, que você fala de pequenas pílulas de vídeos Isso. que você grava sobre remédios. Isso, é. Eu comecei com essa ideia de fazer um remédio por dia por um ano. E depois ficou meio difícil de explicar, né? Porque as pessoas, quem chega lá, vê, pô, o que o cara tá falando essa semana? Eu tô fazendo de aves. Eu vi. Ai, meu Deus. Aí o cara vê um pardal lá, vê, tipo um beija-flor. Cara, o que tem a ver beija-flor, né? Então eu ainda tô lá pra colocar um destaque lá no Instagram, pelo menos eu explicar o que é isso pras pessoas. Mas é isso. Claro que ali eu ainda faço mais resumido ainda, porque eu quero que, né? Mas não é muito mais do que eu coloco ali, não. É você entender, assim, o tropismo, né? Qual é? O tropismo é oftalmológico, né? Pelos olhos, garganta. E a temática é se sentir... Tinha uma até que eu fiz essa semana que era pássaros domésticos, que é se não me engano é o pardal mesmo, que é aquele passarinho bem comum que a gente vê. E uma temática é a mulher, geralmente em mulher, a mulher que tenta, entre as opções que ela tenta escolher o marido ou o cônjuge que vai dar para ela a melhor segurança, assim, que ela tem. A proteção do lar. Então são mulheres muito relacionadas aos afazeres domésticos, gostam de cozinhar. Então isso é um exemplo de temática. Então você tem um tropismo e uma temática que pode variar. Nossa, aí tem uma série de jeitos, né? A gente até vai falar disso, mas temáticas são coisas como essa, assim, coisas específicas da história de vida. Nesse caso, foi uma característica do jeito dela, onde é que os problemas às vezes acontecem, que é no âmbito familiar, que é no âmbito da casa. Tem outros remédios que têm uma temática relacionada à figura paterna, à figura dos irmãos, dos amigos, e assim vai. Então, eu sugiro que você realmente revise e volte de maneira mais rápida, porque eu acho que assim vai fixar mais. Além do que você fazer isso baseado numa lista do algoritmo lá, que é o que a gente vai falar também. E com que frequência? A nossa grande sugestão desde o início... Eu tô aqui desesperada, né? São muitos remédios, né? Beleza, eu vou passar rapidamente por vários grupos deles. A frequência que a gente sempre fala aqui é 1 por semana, né? Lembra que a gente sempre fala? Então, é uma tomada... Porque eu acho que não faz sentido estudar sem tomar caso. Faz parte da prática. Não faz sentido você estudar um negócio que... Isso é uma coisa que eu também nunca entendi. Eu vou estudar um remédio que eu não sei se eu vou prescrever ou não vou, ou se eu nunca vi alguém que já tomou. Acaba sendo um estudo muito frio, né? Então, se você toma um caso por semana e naquela tomada, os remédios que são sugeridos pelo algoritmo, você estuda um por um, você tem o hábito de uma vez por semana estudar. No começo você vai estudar 40 remédios, 30. Na segunda semana, daqueles 30, 2, sei lá, quantos? 5 você já estudou, você revisa, vai ser mais rápido. Na terceira semana, 8 daqueles você já estudou. Aí vai chegar uma época que sempre tem ali, sei lá, 5 que você não conhece ou que você ainda não leu. O resto você só vai ler de novo. Então acaba sendo uma coisa assim que em muito pouco tempo você começa a conhecer remédios que tipo ninguém nunca ouviu falar. E quando você associa o estudo de remédio com a tomada de caso para a memória, isso é fantástico, né? Porque você não é um estudo frio. Nossa, eu entendi a Rê lá e a história dela, eu lembro de uma... Porque a gente já falou isso aqui também. A questão da emoção nos marcar. Então, sempre tem uma história, casos de pacientes que você lembra assim o resto da vida. Nossa, lembra aquele paciente que tinha tal coisa e aconteceu tal coisa, porque aquilo te marcou. Então, se eu te atendo e alguma coisa da história da tua vida te marca, me marca, né? E eu faço relação com o remédio, aquele remédio grava com uma força muito maior do que se eu estudasse ele friamente, sem relação com nada. Uhum. Então, a sugestão de frequência é minimamente, né? Pelo menos para dar essa chance ao método, seja sendo alguém que já conhecia alguma coisa relacionada, sendo alguém que não conhece nada, é você se dispor a uma vez por semana, atende aquela pessoa da maneira que é sugerida lá e leia o remédio 1 por 1, que a chance de você entender melhor as coisas e começar a compreender o remédio baseado em tropismo e em temática vai aumentar muito. Sistematicamente, o que você anota? Você já falou aqui que, até como sugestão, para que na hora de ouvir a história do paciente, que você não esteja nem com o computador perto, que você ouça. E claro que depois você anota lá tropismo, os nós, que tipo você sempre vai anotar inicialmente, né? Você vai saber, né? O tropismo, que é a queixa principal. Sim. Então você coloca lá 2 ou 3, né? Ou 1 ou 2, sei lá.
Às vezes tá vindo por uma queixa de infecção urinária de repetição, mas na infância teve, sei lá, alguma coisa, teve pneumonia. Então você coloca lá. Isso você pode até fazer com o caderno ali, né? Eu sempre sugiro que você deixe o computador fechado, mas que você tenha tipo um caderno como esse, assim, pra você pelo menos ir anotando algumas coisas, né? E daí depois você vai fazer aquela história da linha da vida lá que a gente já falou outras vezes, que é cronologicamente tentando entender onde é que estão as temáticas. Eu fiquei pensando esses dias depois a primeira vez que a gente falou sobre temática, né? Qual que é a primeira pergunta que você faz para o paciente? Depois que, claro, ele já falou a queixa, o paciente vem com uma queixa, estou com uma rinite crônica, doutor. Curiosidade, qual que é para que ele fale da linha do tempo da vida dele? Sim. Você pergunta Primeiro o quê? você esgota o tropismo, porque eu acho que quando você pergunta do tropismo, você deixa o paciente mais numa zona de conforto. Ah, tá perguntando minhas doenças, estou no médico, vai perguntar das minhas doenças, que bom, né? Médico normal. Então ele vem, o que tá aí? Historicamente, já teve algum problema de saúde antes? Toma algum remédio? Toma outros remédios. Aí ele se sente no médico normal. Começou quando? Até aí é o médico normal. Depois ele já. Daí depois você vai quebrar as pernas dele. Porque tem muitos pacientes que chegam lá perdidos, assim. Eles não sabem o que eles estão indo fazer. Ah, minha esposa marcou, sabe? Aí o cara, putz. Mas eles no final, geralmente, 99% acham bom. Mas essa pergunta inicial que você me fez é a pergunta que é aquele segundo fala, será que eu vim no médico certo? Não, o que eu vou responder? Eu falo desde a minha infância. Porque eu pergunto assim, tá lá, às vezes quando você percebe que o paciente está muito perdidão, você dá uma introdução. Uhum. Fala, aqui a gente vai tratar a totalidade. Para eu entender a totalidade, eu preciso te entender como um todo. Então eu vou fazer algumas perguntas que não necessariamente têm a ver com a queixa que você trouxe, mas eu preciso entender. Eles, não, doutor, tudo bem, né? Aí eu pergunto, fala um pouco da tua história de vida. Eu falo assim. Bem aberto. Me fala um pouco da tua história de vida. Só que eu não deixo ele falar. Me fala um pouco da tua história de vida. Como é que foi sua infância? A relação com seus pais. Como é que era com seu pai e com sua mãe? É uma pergunta, é uma entrevista guiada. É tipo umas 3 já engatadinha pra ele não viajar na maionese. Que daí ele já sabe o começo, qual que tem que ser. E geralmente a infância, a primeira infância, a relação com o pai e mãe, é uma fonte muito rica de temáticas. Geralmente é a principal. Tem pacientes que falam, não, doutor, foi tudo bem, não tenho uma lembrança, eu me dava bem, né, com meu pai e minha mãe, tudo bem. Tem pacientes assim, mas não é a maioria. A maioria sempre tem uma coisinha. Ah, meu pai viajava muito. Aí começa. Aí você vai esgotando, né? No começo você vai, linha do tempo mesmo. Ah, eu cheguei aqui até os 7 anos, né? Tem até a teoria dos setênios, lá de 7 em 7 anos tem ciclos que ajudam também a entender. E aí você vai anotando algumas você pode coisas ir ali de 7 em dos 7 nós. anos e vai... aí que é legal você não anotar muito, porque quando você chegar no fim, você vai entender. Você vai entender o contexto, né? Se aquela coisa da infância realmente tem importância muito na vida, ela vai ficar se repetindo. Ou aquele negócio não vai sair muito cachorro mais daquele mato, vai ficar naquilo. Agora, se a questão da infância você insiste muito, mas depois você vai ver que o problema foi lá nos relacionamentos, que ela teve 3 casamentos e todos lhe traíram, aí é outra coisa, né? Mas respondendo a tua pergunta, a gente começa a narrar, né? A descrever essa história de vida cronologicamente mesmo. Ótimo, obrigada por... Você já pode começar... É que a gente sempre fala pro médico que é claro que no método, durante o estudo do método, você vai passar todos esses detalhes. Eu não estou fazendo o método Kiron, logo Sim. eu tô aqui para fazer as perguntas. Sim. Mas voltando à parte do estudo, qual dica que você dá pro médico começar a estudar temática? Então e a ideia tropedia? é essa, então é você começar uma vez por semana, né? Talvez com pacientes que você já conhece com mais tempo, às vezes familiar também, às vezes familiar é mais fácil, às vezes mais difícil, porque você vai ter que entrar muito nas picuinhas, às vezes não é legal, Às né? vezes o problema é você. Às vezes é você, é verdade. E você ter uma fonte de estudo, a fonte que eu sugiro é um site que chama materiamedica.online, porque lá ele está distribuído, as matérias médicas estão divididas já com tropismo, já com temática, já fica mais fácil de estudar. Então é que você faça uma vez por semana e leia, né, as medicações ali, para que você com o tempo vá entendendo como é que essas coisas acontecem, né, e como é que essa dinâmica da consulta com o paciente acontece. Então a minha sugestão para quem está começando, ou inclusive para quem está começando no método, né, o que eu falo pro pessoal lá,
é fazer isso. E daí lá a gente tem também a possibilidade de semanalmente estar em grupo discutindo isso, né? Então, tirando as dúvidas e aprendendo junto daí. Né? E Isso tomando é o caso muito junto também. Dentro do método a gente faz os ambulatórios pelo Zoom, então a gente todo mundo vai junto nessa caminhada para que todo mundo parta do mesmo início e chegue no mesmo fim. O que é outra coisa que dentro, muitas vezes, de teorias clássicas ou de maneiras de ensinar ou de aprender clássicas, não acontece tanto. Então, às vezes, você vê um resultado lá com o professor ou com algum... E, às vezes, é muito pouco reprodutível. Você não consegue chegar onde ele chegou. E aquilo geralmente frustra um pouco. E a premissa do método é essa, que tem que chegar, por mais que você talvez não prescrevesse aquela medicação, aquela opção, você entendeu o passo a passo de quem prescreveu, como é que ele chegou. Tipo, não sei se é exatamente isso, mas faz sentido o que você fez. Então, faz sentido uma vez, faz sentido duas, faz sentido três, é provável que a gente comece a falar a mesma língua. Então, só isso, pra você ter noção, da gente falar a mesma língua e chegar em remédios parecidos, já é algo que, novamente falando para quem já tem alguma experiência nisso, é algo que não é muito comum, assim. Geralmente vai cada um para um lugar, assim, totalmente diferente. O que é algo que também dificulta muito até na própria credibilidade, assim, da especialidade ou desse tipo de medicina, porque na medicina tradicional é um protocolo, né? Sim. É uma medicina bem materialista, no sentido assim, bem cartesiana. Tais critérios, fecha o diagnóstico, grau 1, grau 2, grau 3, classificação X, segundo o estudo tal, o protocolo é fazer isso. Então, não tem muita dúvida, né? E eu acho que isso é uma coisa que a medicina tradicional, a medicina mecanicista, tem muito a ensinar a medicina vitalista, no sentido de que é óbvio, né, que é uma medicina muito mais abstrata, mas não pode ser tão abstrata a ponto de cada um dar uma viajada e fazer uma técnica totalmente diferente. Sim. Por isso que o método tá aí para tem que ser um passo a passo replicável. Que é replicável, que existe um passo a passo. Isso. Se não for replicável, a gente acaba caindo nesse descrédito e realmente não fomenta no sentido de ter mais pessoas que vão fazendo, porque cada um faz de um jeito, né? Então, uma das premissas do método é tentar trazer um pouco de racionalidade, ou um pouco de previsibilidade a algo que é tão abstrato, né? E eu acho que a gente consegue, acho que dá para ter um caminho mais pavimentado até lá. Perfeito. É isso? É isso, se você falou, é isso. Chegamos ao fim do 10º episódio. Que vem os próximos 10, os próximos 100. Os 10º episódio, o primeiro episódio com 2 dígitos. Que Fechamos maravilha, um ciclo, hein? E começamos outro. Então, se você chegou até aqui com a gente, parabéns, obrigada. E continue, porque semana que vem tem mais. Essa audiência maciça, estamos... caixa postal, lembra da época da Xuxa? Caixa postal. Estamos recebendo muito feedback, né? Não, brincadeira, mas sempre qualquer coisa a gente fica à disposição mesmo. Aproveitando já que eu sei que a Rê vai perguntar, então, @Dr. Henrique Meister lá no Instagram, YouTube e afins. Ficamos à disposição. Não sabemos como é que será esse final do ano. Acho que não sei se semana que vem gravaremos, provavelmente não. Ou sim, né? Vamos ver, talvez tenha um hiato. Outside. Um hiato. Ou um episódio diferente. Ou um diferente, um em cada canto. Pensaremos. Se você tem alguma sugestão, quer participar, tem alguma pergunta... Conhece um gastro? Não. Era o único episódio que a gente ia conseguir passar sem falar do gastro. Mande para nós. Mande para nós. E sério, se você ficou curioso para saber como que o Henrique está fazendo os pequenos estudos de casa dos remédios com aves e outros elementos... Cobras, aves, entre no mineral, Instagram, pouco, porque eu não entendo nada de medicina, mecanicista ou vitalista, e eu vejo todos os vídeos por curiosidade mesmo, não entendendo nada. Boa. É um passatempo. Então, Henrique, você deve essa explicação para os seus seguidores no Instagram. Vou colocar lá nos destaques em algum dia, não sei quando, mas eu só faço quando me mandam fazer e quando me estruturam para fazer. Enquanto eu não sei fazer direito, eu não estou fazendo, mas vai chegar esse dia. Vai chegar esse dia. Gente, muito obrigada, então. Por aqui, um agradecimento especial da Libélula Digital, @Libélula _digital _ e @Pacundê Podcasts. Estamos sempre juntos. Valeu, gente. Valeu.